Fala galera, beleza? Meu grupo de História, Memória e Patrimônio, a gente decidiu falar sobre o município de Pirajuí. E nele a gente vai decorrer um pouco sobre a história local e regional e a importância do município em si para a expansão cafeeira. O grupo ele é composto pelos alunos Bruno Henrique, eu, Gabriel Netti, Gabriel Delchiaro, Gustavo Oliveira e o Pedro Fabrício. É isso, galera. Espero que vocês aproveitem o vídeo, nossa pequena aula sobre o município de Pirajuí e a sua história. Iniciaremos nosso vídeo com uma breve introdução acerca da história da região que hoje se situa a cidade de Pirajuí, o Centro-Oeste Paulista. Essa região, até o século XIX, correspondia a uma vasta porção de terra intocada pela civilização, habitada principalmente por indígenas da etnia Caigangue e Terenás, cujas culturas se caracterizam por suas divisões e rivalidades internas. Apesar do Estado brasileiro, no final do século XIX e no início do século XX, ter se esforçado para integrar os índios no seu projeto nacional, o desenvolvimento econômico em direção ao oeste e o irresistível avanço da economia cafeeira no país pressagiavam um inevitável atrito com a população local que ali vivia, levando a quase ao extermínio dessas culturas locais. Bom, nesse contexto que vão surgir as famosas malhas ferroviárias, né? Principalmente a estrada de ferro Sorocabana e a estrada de ferro do Noroeste, essa última criada em 1906, e ela vai ter uma importância muito grande porque ela ligava diversos povoados do Oeste Paulista. E é interessante a gente falar que essa mesma estrada ela liga hoje o estado do Mato Grosso com a cidade de Bauru. Lá no século XIX, essas incursões, né, essas discursões e esses avanços da malha ferroviária, elas visavam uma integração de terra que criariam novas cidades com grande importância para o processo de colonização do Oeste Paulista. E só para a gente ter uma ideia, nessa época Bauru ela era conhecida como Boca de Sertão, ela era uma cidade de Boca de Sertão. Por quê? Porque ela era um pedaço de terra simples e inexplorada. Então isso acabava trazendo uma singularidade e apenas um adjetivo de Boca de Sertão para a cidade de Bauru. Nesse âmbito impulsionista de 1888, se fundava nas margens do Córrego da Mangueira o pequeno povoado de São Sebastião de Pouso Alegre, que viria mais para frente com os colonos ser conhecida como o município de Pirajuí. A manutenção desse transporte fluvial era extremamente necessário para se manter boas relações diplomáticas com o Paraguai, visto que as nossas relações diplomáticas na época não estavam muito boas, por causa da guerra recente contra o Paraguai. Então, o transporte ferroviário ele vem com o intuito no Noroeste Paulista de substituir esse transporte fluvial. E você tem as companhias como a Companhia Ferroviária do Noroeste Paulista, que vem para substituir e se expandir uma linha ferroviária do estado de Santos até o Mato Grosso. Além do transporte e a conexão ferroviária entre os estados, também se tinha a opção econômica de escoação do café dessas regiões, já que o Oeste Paulista virou um dos lugares de maior produção de café do Brasil. Bom, lá no final da década de 90 do século XIX, os pioneiros a chegarem a essas regiões, eles buscavam prosperar, eles buscavam novos domínios, novos desenvolvimentos. E quando eles chegaram nessas regiões, eles começaram a singrar as matas, a construir grandes fazendas, grandes plantações de lavouras. O avanço na questão das lavouras, da plantação de café, foi muito grande. No entanto, isso mais para frente vai render a eles o título de maior município cafeeiro. No entanto, eles tinham por volta de 35 milhões de cafezais. É importante a gente ressaltar também nessa época a luta contra os nativos da região e a luta contra os caigangues. Essa luta ela vai render a esses pioneiros, né, algumas outras regiões, que na época, né, a Água da Corredeira, e hoje ela vai ser a sede do distrito,
da água da corredeira. E é interessante eu ler alguns nomes aqui desses pioneiros, que provavelmente a gente já acabou escutando no decorrer dos nossos estudos. Foram eles o Coronel Joaquim de Toledo Pisa e Almeida, Adão Bonifácio Dias, Leão Cerqueira, Inácio Vidal dos Santos Abreu, Luiz Wolff, Clementino Rodrigues da Silva, Salvador da Costa Sarico, e dentre outros. Em 1902, com a fundação do povoado de São Sebastião de Pouso Alegre, primitivo nome da cidade de Pirajuí, da qual só teve seu nome mudado para Pirajuí em 1907. E a origem do nome vem do tupi, que significa rio do peixe dourado. Com a chegada da Estrada de Ferro do Noroeste, a pulsão em direção ao crescimento populacional levou a mudanças significativas na importância econômica e política da cidade. Foram rápidas as elevações de sua categoria, de povoado para distrito e de distrito para município. O povoado tinha 30 casas quando se criou o distrito de Paz em Pirajuí, em 1908, pertencendo ao município de Bauru. Com a construção da Igreja Matriz em 1913, cresceu-se a vontade e o desejo de emancipação do distrito em relação a Bauru. Tal luta se concluiu por cidadãos ilustres do distrito de Pirajuí no dia 3 de dezembro de 1914, pelo Decreto de Lei Estadual 1408, no qual decretava a criação do município de Pirajuí, no qual se ocorreu com o desmembramento dos territórios de Bauru. O município foi solenemente instalado em 29 de março de 1915. 4 anos depois da instalação do município, em 1919, a cidade conquistaria sua emancipação judiciária com a criação da comarca de Pirajuí. Para isso, os cidadãos se reuniram no cinema local a fim de assinar uma representação dirigida ao então Congresso Estadual. A lei foi instituída em 19 de dezembro de 1919 e a instalação da comarca foi registrada no dia 11 de março de 1920. A comarca abrangia até então as seguintes localidades: Balbinos, Guarantã, Pongaí, Presidente Alves, Reginópolis e Uru. Bom, é assim que começa a grandiosa história de Pirajuí, uma cidade livre, emancipada, independente. Pirajuí ela tem, ao longo do seu trajeto, diversos feitos, inclusive como já citado aqui, Pirajuí foi considerada a maior cidade cafeeira do mundo, como já citado. Além disso, ela tem a projeção com a chegada dos imigrantes italianos, mais para frente dos sírios libaneses. E lá na década de 1930, essas imigrações elas vão influenciar muito a cidade em questão cultural. É interessante a gente levantar um censo do IBGE de 2015, só para a gente ter noção. Pirajuí ela possui 24 mil habitantes, isso é 13 mil a menos do que possuía na década de 1950. Ela tem uma área de 819 km², sendo assim ela é 2 vezes maior do que Andorra, 34 vezes maior do que Mônaco, ela é 4 vezes mais populosa do que Vaduz, que é a capital de Liechtenstein. Ela também conta com uma riquíssima história ferroviária, principalmente quando a gente fala da Estrada de Ferro do Noroeste, que ela ligava, né, até a década de 1910 e se estendia até a Bolívia. O ramal principal original ele foi fundado em 1925 com financiamento público, e isso pôde trazer um desenvolvimento econômico muito grande para a cidade. Lá em 1949 foi construída uma nova linha, mas os pontos antigos, no caso, eles iam se manter. Bom, as ruínas hoje, infelizmente, da ferrovia que ligava a cidade de Pirajuí estão extremamente esquecidas, elas estão abandonadas no meio do matagal, e a gente precisa acentuar que a reconstrução desse patrimônio ela geraria diversos benefícios para a sociedade, além de levantar o legado histórico de uma importância tão relevante e valiosa. E como já dito, os benefícios são inúmeros. A gente poderia estar citando
os benefícios econômicos, por exemplo, poderiam ser obtidos dessa restauração. A gente teria a criação de novos empregos, a gente teria uma nova área, né, para abertura comercial, por exemplo. Porém, infelizmente, muita gente não está maduro o suficiente para entender o quão rico é o significado desse patrimônio que é a ferrovia. Vive sempre recitando em forma de uma oração, olhando o céu estrelado, quão grande é a satisfação, enquanto a lua ao meu lado me convida a uma canção. Linda cidade eu adoro, meu desejo é vê-la feliz. Ao me ausentar sempre choro, música que sempre eu quis.